Olá, me chamo Stephanie Silveira e estou passando meu depoimento como uma cliente que usa os produtos da Nipoflex há mais de 10 anos. Bom, em 2015, eu comecei a passar muito mal. Eu era uma criança com 11 anos de idade e perdi mais de 7 quilos, comia muito e bebia muita água, ia muito ao banheiro. E por 2 vezes a gente chegou aí no hospital e o médico não identificou o que era e passou como uma virose. Por fim, na terceira vez, quando a gente voltou lá, eu estava quase desmaiando, que eles foram medir minha glicemia e viram que a glicose boa é de 90 a 100, a minha estava 525, com 11 anos de idade. De lá eu já fui internada, fui diagnosticada com a diabetes tipo 1, uma doença autoimune que afeta os pâncreas. Então, a partir daquele momento, eu passei a ser dependente de injeções, tomava mais de 6 injeções por dia, furava meus dedinhos mais de 10 vezes. Minha família ficou super doente junto comigo, porque ninguém entendia como que eu tinha adquirido aquela doença, por ser a única da família que tinha. E foi um processo muito difícil para todos nós, adaptação. Eu fui de uma criança totalmente ativa, que brincava muito, que comia muito, para uma criança que dependia de medicamentos para sobreviver, que estava super depressiva, porque eu, como criança, não entendia o que que era aquilo e o que estava acontecendo comigo. E ali a gente já não via mais uma qualidade de vida boa para mim. Foi quando um amigo da família viu essa minha situação e falou para meus pais conhecerem a marca da Nippon Flex, que poderia ajudar ali na minha saúde. E de primeira, meus pais aceitaram entender um pouquinho mais. Foi quando chegou um especialista na nossa casa, passou toda a apresentação do FIR. Na época só existiam os produtos do ARS, os colchões, explicou todo o processo. E meus pais viram ali uma oportunidade de tentar promover uma melhor qualidade na minha vida com essa doença, já que eu já seria dependente dela, que eu pudesse ter ali um pouco mais de qualidade na minha saúde. Então, eles adquiriram o produto para mim. Na época, a gente comprou até o com Biopower, que foi um tratamento fantástico para ajudar nas células, né? E a gente começou a fazer o acompanhamento ali junto com o endócrino para ter noção de como o meu corpo estava reagindo. Com o passar do tempo, a gente voltou no meu endócrino e a gente começou a perceber que a minha glicose ela estava caindo muito. Eu tomava 6 injeções, mas a minha glicose oscilava muito, ela caía, subia, caía, subia. Era frustrante, porque a gente não conseguia, mesmo tomando 6 medicamentos, cuidar dela. E com o uso com mais de 40 dias aí do ARS, do colchão, com o Biopower, a gente começou a perceber que quando a gente estava aplicando a insulina em mim, a insulina parecia que reagia mais forte. E a gente passou isso para o nosso endócrino, e o posicionamento dele, por não conhecer o produto, foi que, como o meu metabolismo estava reagindo muito bem à insulina, que a gente passasse a diminuir a quantidade de unidades ali por dia. Então, eu comecei a ter uma resistência à insulina cada vez menor, que é o que o FIR promove na ação do corpo do diabético. Consequentemente, eu saí de 6 para 5, para 4, para 3, para 2 insulinas por dia. Claro que eu tendo uma alimentação também equilibrada. Se eu for pegar para poder comer um açúcar, um carboidrato, eu vou ali aplicar uma dose baixa de insulina para manter a glicemia estável. Então, hoje, eu continuo diabética, os produtos não prometem cura, mas a qualidade de vida que ele me proporcionou, só de economia com medicamentos de diabético, eu tive né, eu não, minha família, né, economizou muito. E sem contar também que o meu corpo agradece por não sofrer diariamente com mais acúmulo de insulina ali dentro, injetada. Então, eu uso os produtos há mais de 10 anos. Hoje em dia, eu uso todos, desde a palmilha para a cicatrização dos pés. Eu nunca tive nenhum problema de cicatrização. Eu faço exames todos os anos, não tenho nenhum problema na minha retina, na minha visão, não tenho nenhum problema nos meus rins. Minha saúde é perfeita. Claro, eu pratico exercício, eu tenho uma alimentação boa, mas eu tenho certeza que se não fosse o auxílio do Fear Power no meu corpo, eu não conseguiria ter uma qualidade de vida tão boa como eu tenho hoje. Sem contar os tratamentos da água, que assim são fantásticos. Eu não consigo não beber dessa água, porque a ação que ela promove no meu corpo de ajudar até a eliminar com mais facilidade, mais rapidamente, o excesso de açúcar quando a minha glicose oscila, é gigante. É visível acompanhar o seu corpo reagindo com uma água dessa. Então, se você é um diabético e está na dúvida se os produtos realmente é tudo isso que o especialista falou, fica tranquilo. A gente também, minha família também não acreditou de logo de começo, a gente ficou bastante cético, mas eles decidiram
acreditar que se auxiliasse 30% naquilo que o especialista falou, estaria valendo a pena. Então, foi nesse pensamento que eles investiram na minha saúde primeiro. Hoje em dia, toda a minha família usa os produtos pelo resultado que eles viram em mim. Do mesmo jeito que foi bom para mim, eu indico para você e eu confio. Tchau, tchau.